Exames que nós devemos fazer quando o casal sofre de infertilidade. Quais são os exames e por que nós temos que fazer cada um deles? E desde já, eu já começo com uma teoria extremamente importante. O exame não serve para dizer se você vai conseguir engravidar ou não. Os exames são importantes para tentar entender por que você não está conseguindo engravidar e o que eu devo fazer para tentar te ajudar a ter um filho. Então, cuidado com as expectativas quando nós falamos sobre exames. A partir de agora eu vou ficar 1 hora falando sobre isso, tentando explicar os detalhes, o entendimento. Mas se você não quer ouvir a live inteira, não tem problema nenhum. Guarda essas duas informações e procura um especialista. Entenda que ele vai te pedir vários exames. Esses exames não são para dizer se você vai engravidar naturalmente ou não. Eles devem ser para guiar uma ação. Então não adianta pedir os exames e não fazer nada. Quando ele terminar de fazer a investigação, ele precisa fazer alguma coisa. Tá bom? Agora eu vou começar a descrever tudo o que vai acontecer nessa live e eu espero trazer muita clareza e entendimento de tudo que pode ser feito ou não para situações individuais de quais exames devem ser feitos quando o casal sofre de infertilidade. Deixa eu fazer as boas-vindas de novo. Boa noite, tudo bem? Prazer receber todos vocês aqui. Tudo bem, Ana Paula? Marcelo, Thaís? Boa noite a todos. Eu espero trazer uma live... Oi, Alessandra, tudo jóia? Oi, Joyce! E aí, tá sumida, hein, Joyce? Espero trazer alguma live com grande clareza, assim, para que tudo dê... para que eu possa dar um norte, para que vocês consigam entender como investigar as causas de infertilidade, né? E eu acho que esse é um passo que as pessoas não dedicam tanta ação para isso, né? Vocês me escutam bem? O áudio tá legal? Estando tudo bem, eu vou começar. Eu quero dedicar um tempo maior para responder perguntas no final, então eu vou ser breve na introdução. Depois quem perdeu o começo, depois volta e assiste que a live vai ficar gravada. Vamos lá. Hoje o tema é: quais exames eu devo fazer quando eu atendo os casais com infertilidade? O primeiro entendimento extremamente importante. Por que eu vou pedir algum exame? O exame não deve ser feito para tentar descobrir se o casal vai conseguir engravidar ou não vai. O exame deve ser feito para entender por que o casal não está conseguindo engravidar. Então, quando eu faço os exames? Depois que o casal tentou naturalmente por um certo tempo. Então, se um casal procura, Davi, eu estou pensando, eu acho que eu quero engravidar, eu não vou pedir exame nenhum. Por quê? Porque os exames não são feitos para tentar prever gravidez. Então, não é errado o médico não pedir exame algum para o casal que deseja engravidar. Eu só peço algum exame nessas circunstâncias quando a mulher tem idade avançada ou já existe algum problema conhecido. A mulher já vem com histórico de endometriose, o marido já vem com histórico de fator masculino, ou tem alguma comorbidade muito importante que me faça acreditar que talvez tenha um problema. Aí eu antecipo. Fora isso, se o casal é saudável e ainda não começou a tentar, ele não deve sair fazendo exames. Ele deve tentar naturalmente por 1 ano, se você tiver menos de 35 anos, ou pelo menos 6 meses, se você tiver mais do que 35 anos. Mas, Davi, eu tenho mais do que 40 anos. Tenta 3 meses, pelo menos para a gente ter uma ideia se você vai conseguir engravidar naturalmente ou não. Então, começamos com esse cuidado. Quando pedir os exames? Segundo cuidado, quais exames eu devo pedir? Os exames, eles tentam entender os fatores que podem levar à dificuldade para conseguir engravidar. Para que nós possamos entender quais pedir e por que pedir, eu costumo sempre usar, até mesmo nas consultas, um desenho. Deixa eu mostrar para vocês aqui e aí vocês dizem para mim se está dando para enxergar. Deixa eu ajustar aqui, eu acho que agora deu. Então é assim, quando nós estamos avaliando um casal com infertilidade, eu preciso entender o trato reprodutor masculino e feminino. O espermatozoide, ele é ejaculado aqui na vagina, ele passa dentro do útero, percorre o caminho das tubas uterinas e fertiliza o óvulo aqui no final.
aqui é formado o embriãozinho. E esse embrião depois volta para dentro do útero e precisa crescer e se adaptar para formar um bebê. Então, quando eu investigo os fatores de infertilidade, eu quero saber onde é que está o problema. Está aqui com os espermatozoides? Está aqui no útero? Está no caminho das tubas ou está no ovário? Então, de uma forma geral, eu preciso investigar os fatores de infertilidade. Se eu tenho o fator masculino, se eu tenho o fator feminino. Dentre os fatores femininos, eu divido em fator uterino, em fator tubário, fator ovariano, e depois eu entro em outros detalhes, como fatores tuboperitoneais, entre outros. Eu vou começar falando daquele que é o mais sem vergonha de todo o tratamento, o marido. Porque às vezes a mulher se mata de fazer vários exames e ele está lá com frescura que não quer ir no laboratório fazer um espermograma. Porque é constrangedor. Constrangedor é a esterossalpingografia, que a mulher vai lá, faz o exame ginecológico, joga um contraste dentro do útero. Colher um espermograma é o mínimo que o marido tem que fazer para poder fazer a parte dele e até mesmo para nortear as ações que eu vou fazer com a mulher. Então, todo casal com infertilidade deve obrigatoriamente fazer um espermograma. Todos. Ah, mas eu já tenho. O marido vem e fala, mas eu já tenho filho de outro relacionamento, vai fazer espermograma. Ah, vai fazer espermograma. Por quê? 30 a 40% das causas de infertilidade são masculinas. Então, o homem é o problema para conseguir engravidar em 30 a 40% das vezes. Então, não há nenhuma justificativa por o marido não colher sequer um espermograma. Mas vocês que estão aqui já estão em nível de pós-graduação de reprodução assistida. Então, vocês sabem que existem diferentes espermogramas. Existem, basicamente, 3 tipos de espermograma. O espermograma simples, esse que é feito em laboratório comum, o espermograma com processamento seminal ou teste de capacitação espermática. 3, o espermograma com teste de fragmentação de DNA espermático. Então, entrando em detalhes nos exames, existem 3 formas de avaliar o marido. Eu quero que vocês entendam qual é a diferença entre esses espermogramas e quando eu devo lançar mão desses exames mais sofisticados. O espermograma simples, ele simplesmente olha os espermatozoides numa lâmina. O marido ejacula, eles pegam aquela amostra e colocam lá no microscópio para fazer uma leitura. Eu faço sempre um paralelo, em tom de brincadeira, que o espermograma, imagina que os espermatozoides estejam numa corrida de São Silvestre, certo? E aí eu quero estudar quem são os corredores, que são os espermatozoides. O espermograma simples, ele vê o pessoal lá no aquecimento, antes de começar a prova. Ele olha quantos tem do pelotão de elite, quantos tem dos fantasiados e aqueles lá que a gente acha que não vão conseguir terminar a prova. Então ele faz essa leitura, ele fala para mim quantos espermatozoides tem, se eles têm uma capacidade móvel ou não, e o seu formato e a sua morfologia. Mas, quando ele avalia a capacidade móvel dos espermatozoides, ele não pôs os espermatozoides para correr a São Silvestre. Ele não pôs os espermatozoides para correr a maratona. Ele olhou lá atrás, ele olhou lá no aquecimento, para ver se eles tinham algum potencial. Quando o espermograma simples é ótimo, uma ótima concentração, uma ótima morfologia, uma ótima motilidade, muitas vezes, se eu quero saber o potencial desse espermatozoide percorrer o caminho do útero e chegar até o óvulo, eu não preciso colher o segundo exame, que é o teste de processamento seminal ou teste de capacitação espermática. Davi, o que é esse segundo exame? O teste de capacitação espermática coloca os corredores para correr a São Silvestre. Então, nós colocamos os espermatozoides em meios de alta densidade. Eu coloco um ambiente difícil de nadar, assim como ocorre no útero e na tuba uterina. Então, eu testo os espermatozoides. E aí, depois que ele termina de correr os meios de alta densidade, eu vou lá e colho de novo e faço uma nova leitura. Aí eu falo, na leitura simples, havia tantos espermatozoides com potencial.
Mas, depois que eu coloquei para nadar nos meios de alta densidade, eu conseguia recolher tantos espermatozoides. Então ele me dá uma informação do potencial dos espermatozoides muito melhor do que um espermograma simples. E quando eu lanço mão disso, quando eu tenho dúvidas em relação ao espermograma simples, quando ele é limítrofe, poxa, tá tudo em cima da risca, vamos analisar um pouco melhor esse espermograma? E aí eu lanço mão desse espermograma mais sofisticado. O terceiro espermograma é o teste de fragmentação de DNA do espermatozoide. E ele é como, dentro ainda da nossa analogia, é como se ele fosse um exame antidoping. Porque o espermatozoide, ele pode até nadar e correr a São Silvestre super bem, mas daí ele chega no final e ele tinha o DNA totalmente fragmentado. E aí, se ele fertiliza, ele não forma bons embriões e aí a chance de gravidez também é menor. Então, o teste de fragmentação de DNA, ele serve para avaliar a integridade do DNA do espermatozoide. E aí eu já não estou mais preocupado quantos eu tenho ou se eles nadam bem. Eu quero saber se esse DNA, se ele é íntegro. E qual é o potencial da qualidade desse espermatozoide, da qualidade genética desse espermatozoide. É uma forma indireta, eu não estou estudando o DNA mesmo, mas é uma forma indireta para que eu possa ter essa informação. Quando que eu peço o teste de fragmentação de DNA para o marido? Clinicamente, quando ele tem alguma comorbidade. Poxa, ele tem obesidade, ele tem tabagismo, tem sedentarismo, ele tem alguma exposição profissional com fornos de alta temperatura, trabalha com radiação, ele fuma. Então, tem comorbidades. É bom avaliar. Segunda situação, casos de abortamento de repetição. A mulher já teve diversos abortos e acha que o problema está com ela e o problema estava com o marido, porque a qualidade do espermatozoide era ruim. Terceira condição, quando eu vou fazer uma fertilização in vitro. Então, Davi, todo mundo que vai fazer fertilização in vitro precisa fazer esse exame? Todo mundo não. Mas, fazendo esse exame, eu posso ter uma ideia melhor de como eu vou fazer a técnica de fertilização. Porque daí eu já quero ser mais detalhista, eu quero ser mais cuidadoso na análise masculina e, entre aspas, não comer bola. De repente eu vou fazer um investimento de altíssimo investimento, um tratamento de altíssimo investimento financeiro, emocional, físico, e eu não quero comer bola, que lá na frente eu tinha um teste de fragmentação alterado, um exame que poderia ter sido feito antes. Então eu não julgo quem não faz o teste de fragmentação para os casos de FIV, mas eu costumo pedir com muita frequência para os meus casais que vão fazer tratamento. Então aí passa a ser uma conduta controversa cientificamente e aí é mais a minha experiência pessoal. Ok? Então, volta lá pro desenhozinho. Então, o fator masculino, já falei. Então, todo marido tem que fazer o espermograma. Qual espermograma eu vou fazer? Passa o entendimento que eu passei para vocês agora há pouco. Bom, aí eu quero começar a investigar a mulher. Quais são os fatores que eu preciso avaliar? Começamos com o fator uterino. Eu quero saber se a mulher tem um pólipo, se ela tem um mioma, se ela tem uma sinéquia. Eu quero saber se ela tem alguma malformação uterina, útero bicorno, útero de Delphi. Então eu quero saber se eu tenho um problema com o útero ou com o endométrio. O endométrio faz parte do útero, então é o fator uterino. E aí eu vou lançar a mão. Eu começo pedindo um ultrassom. Ou eu peço, ou eu mesmo faço, olho o ultrassom e vejo o volume uterino, a presença de um mioma, se há alguma possibilidade de um pólipo ou não. E aí, entrando em pólipos, tomem cuidado. Quando eu quero avaliar o endométrio, ou tudo que envolve o endométrio, depende também da fase do ciclo menstrual que a mulher está. Então, quando a mulher está menstruada, o ultrassom vai me mostrar um endométrio. Quando ela está perto do período ovulatório, ela já me mostra outro endométrio. Aí eu quero ver a espessura do endométrio, se ele tem um padrão trilaminar, se é a fase mais fácil para poder enxergar um pólipo ou não. E depois que a mulher ovula, fica mais difícil de avaliar o endométrio. Então, esse ultrassom feito para avaliar o fator uterino, ele depende da fase do ciclo que vai ser feito. Poxa, Davi, eu tenho um mioma. Legal, então talvez valha a pena pedir até mesmo uma ressonância para poder avaliar a posição desse mioma, localização, distância, e aí o ultrassom vai nortear. Então ressonância a gente não pede para todo mundo, pensando no útero, depois eu vou falar sobre endometriose.
A gente não pede para todo mundo pensando nas alterações uterinas, geralmente o ultrassom é suficiente para poder fazer isso e vai nortear muito bem as nossas ações. Quando tem uma suspeita do endométrio, eu tenho um leque de possibilidades de avaliação. E uma dessas possibilidades é entrar com uma câmera dentro do útero, lá no endométrio, e ver se há algum problema. Se tem alguma cicatriz, que é o que nós chamamos de Sinéquias ou Asherman. Então, nós entramos com uma câmera e olho se tem essas cicatrizes, se tem um pólipo, se o grau de comprometimento de um mioma. E isso se chama histeroscopia. Então, a histeroscopia é um exame que também pode ser feito quando há suspeita de um fator uterino endometrial. Existem serviços que indicam histeroscopia para todo mundo. Eu não indico. Não é acadêmico pedir histeroscopia para todo mundo. Aí varia de serviço para serviço. Eu gosto sempre de triar com ultrassom e pedir histeroscopia para quem precisa. Até mesmo porque é um procedimento invasivo e precisa ter indicação. Então aí podem variar condutas de médico para médico entre pedir histeroscopia para todo mundo ou pedir guiado ou norteado por algum achado durante a investigação inicial por ultrassom. Então, avaliei o útero. Vamos para as tubas uterinas. Agora eu quero saber se o caminho para o espermatozoide está legal. E aí entra aquele exame tão chato que é a histerossalpingografia. Até o nome é estranho, né? Mas ele é um exame muito importante para mim porque eu quero saber como está esse caminho. E para fazê-lo, deixa eu voltar aqui no nosso desenho. Para fazê-lo, o que nós fazemos? Nós colocamos um cateterzinho aqui dentro do útero e jogamos um líquido aqui. Esse líquido ele percorre o caminho das tubas uterinas e nós tiramos alguns raios-x. E quando fazemos isso, nós conseguimos dizer se há algum problema com essas tubas. E aí entra um cuidado gigantesco, uma falha diagnóstica enorme que existe com grande frequência. O médico radiologista que faz, na grande maioria das vezes, ele vai laudar para mim se eu tiver uma trompa obstruída ou se tiver uma dilatação tubária muito evidente, é o que nós chamamos de hidrossalpinge. Raros são os serviços em que tem um laudo muito bem feito, onde vão falar para mim disfunções tubárias, retenções de contraste, falha de dispersão de contraste na cavidade, variações da posição anatômica da tuba. Então tem achados cuidadosos, discretos nas imagens, que às vezes no laudo do exame não estão escritos. E aí cabe a experiência do médico especialista em reprodução olhar as imagens, porque os laudos erram com grande frequência, seja aqui na minha região, seja em qualquer lugar do Brasil ou diversos lugares do mundo. E olha que eu já viajei bastante para estudar e eu vejo que o problema é aqui e é no mundo inteiro. Então, vale a importância do médico que está acompanhando o casal com dificuldade para engravidar, olhar as imagens. Se você está tentando engravidar e o médico não viu nem as imagens da sua histerossalpingografia e depois chegou no final e falou que não sabe por que está conseguindo engravidar, toma cuidado porque eu julgo a qualidade técnica desse médico. Por quê? Porque ele não viu um dos exames principais para avaliar o potencial reprodutivo do casal e nortear uma conduta. Porque se eu tomo uma conduta sem saber como é que estão as tubas uterinas, eu posso errar na minha conduta. Então cabe esse cuidado. Davi, onde eu indico fazer a histerossalpingografia? Geralmente o Cura em São Paulo é um bom lugar, ótimo lugar de referência, onde você pode fazer o exame de forma menos invasiva, com menos dor, e as pessoas têm um ótimo laudo para fazer isso. Essa é uma grande referência. Eu coloquei São Paulo como referência, para daí tem gente no Brasil inteiro para poder olhar, ver e de repente ter. Agora, eu peço para outros lugares aqui perto mesmo. Eu não mando todo mundo para São Paulo para fazer esse exame, até mesmo para poder usar o plano de saúde. Mas daí eu peço, eu nem olho o laudo, eu peço, olho as imagens e eu mesmo tiro a minha conclusão. Se você precisa de um laudo bem feito, aí eu sugiro fazer lá em São Paulo. No contrário, dá para fazer pelo plano de saúde e aí eu mesmo olho, ou o seu próprio médico vai olhar as imagens para tirar conclusões. Beleza? Então, falei sobre os espermatozoides, falei sobre o útero, falei sobre a tuba. Aí eu quero avaliar os ovários. E aí entram equívocos muito grandes.
Porque eu preciso saber o que eu quero saber do ovário. O que eu quero saber do ovário? Tem duas informações. Uma, se você ovula. 2, qual é a sua reserva ovariana? E são informações completamente diferentes. As pessoas confundem isso. Saber se você... Tem mulheres com baixíssima reserva ovariana que ovulam. E tem mulheres com ótima reserva ovariana que não ovulam. Então, são informações distintas. Como é que eu faço para saber se você ovula? Na grande maioria das vezes, basta conversar e ver a caracterização e o padrão do seu ciclo menstrual. Davi, eu tenho ciclos regulares, vem certinho, todo mês, seja de 26, 28, 30 dias, mas vem todo mês certinho. Eu tenho um pouquinho de cólicas menstruais, eu sinto meu muco no período fértil, eu tenho dor na mama perto da menstruação, eu não tenho a menor dúvida que você ovula. E geralmente, mesmo mulheres que têm esses padrões de ciclo, ficam lá comprando teste de LH, falam, caramba, será que eu estou ovulando? Tenha segurança plena que você está ovulando. Quando eu acho que a mulher não está ovulando? Acho não, quando eu tenho certeza que ela não está ovulando. Quando ela não menstrua. Ela já menstruou regularmente e de repente parou de menstruar. Ou seja, ela não está ovulando. E existem situações em que eu mesmo também tenho dúvidas se a mulher ovula. O meu ciclo é irregular, é um ciclo de 40 e poucos dias, varia bastante. Eu também tenho dúvida. E aí, como é que eu faço para saber se ovula ou não ovula? Uma maneira, dosar a progesterona mais ou menos 8 dias antes da data provável da menstruação. Não vai me dosar progesterona menstruado no começo do ciclo. Por quê? Porque ela vai ser baixa. A progesterona só aumenta depois que ovula. Então, se eu tenho uma progesterona baixa no começo do ciclo, toda mulher tem que ter. A progesterona tem que ser alta na metade, da segunda metade do ciclo, lá para o final do ciclo. E aí, se eu tiver uma progesterona elevada, eu tenho certeza que você ovula. Essa é uma maneira inteligentíssima para avaliar a ovulação. Segunda maneira, que eu também gosto bastante, é fazer o acompanhamento ultrassonográfico do ciclo. Venho aqui, faço um ultrassom. Vou lá, faço um ultrassom por volta do 13º dia do ciclo. Não vi folículo nenhum. Aí um monte de médico vai lá e fala, você não ovula. Aí eu falo, não, volta para casa e volta aqui no 20º dia. No 20º dia, não vi nada. Vai para casa, volta para cá, volta aqui no 25º dia. Porque às vezes a ovulação vai acontecer no 25º, 29º, 30º dia do ciclo. Então não é que você não ovula. Você não ovula no 14º, como a grande maioria das mulheres. Mas você ovula no 29º, no 30º. Então você ovula. E aí o ultrassom é legal porque ele ajuda a planejar o período fértil. Eu consigo dizer se você ovula e quando você vai ovular para poder orientar o casal até a relação sexual programada. É chato pra caramba falar o dia que você tem que namorar, mas se tá na chuva, vamos molhar e tá tudo certo. E o terceiro método para avaliar a ovulação é o teste de LH, é aquele teste urinário que você compra em farmácia. Ele avalia o pico do LH, então ele às vezes é difícil, principalmente para quem tem ciclos muito irregulares. Mas é uma forma também de ter uma maneira indireta de avaliar a ovulação. Eu, particularmente, prefiro as duas primeiras a ficar fazendo esse testezinho de farmácia todo mês, tá bom? Não vou ficar falando aqui de método Billings, curva de temperatura basal. Não, eu não recomendo para minhas pacientes. Isso acaba, às vezes, estressando. Eu prefiro métodos mais diretos e objetivos. Bom, primeira pergunta para o ovário. Você ovula ou não ovula? Já respondi. Segunda pergunta para o ovário. Qual é a sua reserva ovariana? Eu acabei de fazer uma live só sobre reserva ovariana. Se eu for ficar falando sobre isso aqui, eu vou ficar 1 hora falando. A live está salva lá no IGTV. Então é só ver ela lá, você procura reserva ovariana, acho que foi da semana passada ou anterior, e tem 1 hora falando. Eu vou falar de uma maneira sucinta aqui agora. Quero saber a reserva ovariana. Que exames eu peço? Hormônio antimileriano. Eu adoro o hormônio antimileriano. FSH e estradiol basal. Não adianta só pedir FSH. Se você não pedir o estradiol junto, você vai errar nesse diagnóstico. Então, FSH e estradiol basal. Terceiro exame, contagem de folículos antrais feito pelo ultrassom no início do período menstrual. Quando eu peço cada um deles? Sempre. Só o antimileriano, porque o plano de saúde não cobre, que eu não peço sempre. Por quê? Porque ele é caro, custa R$500. Aí eu vejo os outros dois.
Se eu estiver satisfeito com os outros dois e falando, você tem uma boa reserva ovariana, aí eu nem peço para não gastar o dinheiro da minha paciente. Mas, na dúvida, faço os 3. E aí, se tiver mais dúvida ainda, e para entender como interpretar, como é que eu faço para saber se a reserva é alta, se é baixa, que critérios que eu tenho, como é que eu manejo cada um deles, vai na live da semana passada e assiste tudo sobre reserva ovariana. Hoje eu quero só reforçar que durante a investigação diagnóstica é fundamental saber a reserva ovariana. Porque se você não responder essa pergunta, você vai errar a sua conduta. Se você não souber quanto tempo e qual o potencial que seu ovário tem, você pode errar no seu planejamento estratégico para poder definir uma conduta de tratamento no final. Então, eu falei sobre espermograma, eu falei sobre fator uterino, eu falei sobre fator tubário, eu falei sobre fator ovariano. Certo? Isso é o básico. Isso é o básico. Tem que fazer para todo mundo. Eu preciso avaliar todos esses fatores. Então, se você não fez esse kit básico, já está faltando informação para poder te responder por que você não consegue engravidar. E aí entram outras ações que também são importantes, mas que exigem um pouco mais de cuidado durante a orientação. O primeiro cuidado é entender uma doença chamada endometriose, que é uma doença traiçoeira. Traiçoeira por quê? Porque às vezes não é tão fácil de dar o diagnóstico de endometriose. Eu preciso me ater muito à história clínica. Eu quero saber, você tem cólicas menstruais? Você tem dor na relação sexual? Porque dificuldade para engravidar você já tem porque está me procurando. Então, eu procuro na história. Puxa, a mulher com dificuldade de conseguir engravidar, com cólicas menstruais razoáveis e com dor na relação sexual, estou falando de dor na penetração profunda, dependendo da posição, o jeito que toca lá o útero, dói a pelve. Opa, eu tenho que pensar em endometriose. Dificuldade para engravidar, cólica menstrual e dor na relação sexual é um conjunto que me faz pensar, eu costumo brincar, eu falo, você tem endometriose até que se prove o contrário. Então eu preciso pensar em endometriose. O problema é que tem mulheres com endometriose que não tem dor, tem mulheres com endometriose que não tem dor na menstruação nem dor na relação. Então, toda vez que eu tenho um casal com infertilidade, eu não consigo achar nenhuma outra causa, e às vezes eu tenho que pensar em endometriose. Como eu faço o diagnóstico de endometriose? Existem alguns exames. A ressonância magnética específica para pesquisar endometriose, e cuidado, porque depende do médico que está fazendo esse laudo. 2, ultrassom com preparo para pesquisa de endometriose, também feito por poucos e bons profissionais que vão buscar, através do ultrassom, focos de endometriose. E aí, assim, eu consigo mapear a pelve para tentar entender se há algum problema ou não. O padrão ouro já passa a ser a cirurgia. Então, antigamente, nós indicávamos cirurgia, laparoscopia para ver se tinha endometriose, para dar diagnóstico. Hoje em dia, isso é descabido. Eu não vou colocar uma paciente numa mesa cirúrgica para saber se ela tem endometriose. Eu vou pedir uma ressonância, vou fazer um ultrassom com preparo, um exame físico, esqueci de falar o básico, um exame físico, às vezes, para ver se acha alguma coisa. E eu só vou colocar essa paciente numa mesa de cirurgia quando eu tiver um diagnóstico, uma orientação, até mesmo para saber onde está e que tipo de cirurgia fazer. Então, não se discute mais fazer cirurgia para saber se tem endometriose. Você tem que buscar através de outros exames. Qualquer dia eu vou convidar o Dr. Bragueto, que é o meu sócio lá de Campinas, um excepcional especialista em endometriose. Nós vamos fazer uma live sobre o assunto, só é difícil trazê-lo para o Instagram. Quando eu conseguir trazê-lo, aí vocês vão ver que magistral o conhecimento dele sobre o tema, tá bom? Então, não esqueçam, endometriose pode e deve ser investigado na grande maioria dos casos. E aí entra uma zona cinzenta, uma área nebulosa, que são as trombofilias. Ai, meu Deus, que difícil falar sobre esse tema. Por quê? Tem que investigar trombofilia para todo mundo? Aí a resposta, ela envolve um cuidado muito grande. Eu preciso ser muito claro o que é científico e o que é pessoal. Cientificamente falando, academicamente falando, o que está no livro, não deve pesquisar trombofilia para todo mundo. Por quê?
porque são poucos os casos que têm trombofilias e eu vou acabar fazendo o que nós chamamos de overtreatment. Eu vou achar casos de trombofilias, eu vou indicar heparina para quem não precisa. E isso também é um problema. Então, tenho que indicar a trombofilia para todo mundo? Cientificamente, não. Por isso que fica essa discussão de médico para médico. Ah, meu médico nem pediu trombofilia, o outro pediu trombofilia, um não pediu. Quem está certo? Se eu for discutir só cientificamente, quem não pediu. Mas eu, Davi, peço. E agora, como é que fica? Eu não estou seguindo a ciência e eu sou assumido. Eu não sigo a ciência no que refere a isso. Eu peço porque eu sei que existem riscos de perda gestacional e eu sei o quanto difícil vai ser para lutar por essa gravidez. Porque o que a ciência diz? Quando eu tenho que pedir trombofilias? Quando eu tenho histórico. Eu tive uma trombose anterior, eu tive uma gravidez complicada com hipertensão, restrição de crescimento, pré-eclâmpsia, perda fetal tardia ou abortamento recorrente, 2 ou mais perdas. Então, se eu não tiver nenhuma dessas 3 variáveis, eu não tenho que pedir trombofilias, é o que a ciência diz. Aí eu vou para a minha vida prática. Eu vou esperar ter 2 abortos para pedir? Eu vou esperar ter uma complicação na gravidez para depois pedir? Então eu sei que eu vou pedir para uma galera que não precisaria ter pedido, porque vai vir normal. Mas não são poucas as vezes que eu me surpreendo com casais que não tinham histórico e tinham uma trombofilia positiva. E o que eu vou fazer? Vou tratar. Então, essa é uma opinião pessoal. Eu, Davi, não julgo médico nenhum que segue a linha acadêmica. Pelo contrário, dou valor para isso. Mas a minha vida aqui no consultório ela é diferente. Porque o paciente vem, faz um tratamento de altíssimo investimento físico, financeiro e emocional. Vai lá, faz uma fertilização, engravida, aborta. Aí quando aborta, pergunta para mim, por que eu perdi? Fala, vou pedir trombofilia. Aí eu acho. Aí ele vira para mim e fala assim, pô, Davi, não dava para ter pedido isso antes? E aí, depois de ouvir essas perguntas, eu mudei o meu jeito acadêmico de ser. E passei a ser muito mais assistencialista do que academicista. Então, eu só estou dando muitas voltas para explicar por que trombofilia traz tanta divergência de opiniões no mundo acadêmico e no mundo técnico entre os diferentes profissionais. Não falo mais de trombofilia. Ah, que exames mais eu posso fazer? Exame genético, cariótipo, mesma linha da trombofilia. Quando eu peço academicamente, não precisa pedir, mas eu peço para ver se tem alguma doença genética. E aí, outro exame que dá para pedir, biópsia do endométrio. Eu geralmente peço biópsias endometriais para tentar entender se há um problema mais com o endométrio. Eu quero dar um diagnóstico de endometrite, eu quero entender se tem alguma patologia mais com esse endométrio. Quando que eu peço biópsia endometrial? Geralmente quando a mulher tem um endométrio fino, tem uma doença endometrial que precisa ser tratada, aí eu vou fazer esteroscopia, vou fazer uma biópsia, vou fazer imunohistoquímico. Então, geralmente nesses endométrios finos, visivelmente patológicos, a gente pede a biópsia. Fora isso, hoje em dia a gente faz muitas biópsias em tratamentos de fertilização in vitro, quando pré-transferência embrionária ou em caso de falha de implantação. Eu fiz uma transferência embrionária, colocaram uma pergunta aqui, eu fiz transferências com embriões euploides e não consigo engravidar, que exame eu posso fazer? São exames de estudo endometrial, então nesses casos a biópsia ela é extremamente importante. E aí eu vou investigar endometrites, alterações imunológicas, células NK e vou ter mais informações. Quais exames eu não indico, não faço? Crossmatch, é proibido pela vigilância. Esses exames imunológicos, vacinas de leucócitos paternos para a mulher, para mim isso é uma grande enrolação. Pode ser que eu mude minha opinião no futuro, mas com o conhecimento científico que eu tenho hoje, eu não acredito nessas ações. Na verdade, não é o Davi, não sou teimoso, mas assim, é porque a ciência mostra que não tem evidências desses tratamentos. E tem muito oportunista que tenta fazer exames como esses para tentar direcionar tratamentos que muitas vezes não terão eficiência, especialmente em caso de abortamento de repetição. Então, que exames eu vou pedir? Se o seu problema é abortamento de repetição, tem uma live lá de abortamento, você assiste a live onde eu discorro muito mais sobre isso, tá bom? Eu queria falar isso,
e aí eu consigo abrir para perguntas e respostas. Biópsia do endométrio, quando é recomendado? Acabei de falar. Então, a biópsia do endométrio eu faço para tentar descobrir se há algum problema endometrial, como as endometrites, e geralmente em caso de fertilização in vitro ou endométrio fino. Aí é que eu estou falando hoje exames de investigação de infertilidade, mas existem exames que eu estou falando especificamente da fertilização in vitro. Hoje o tema não é sobre FIV, mas existem, quando eu falo em biópsia do endométrio, também existem técnicas para a gente estudar o que a gente chama de janela de implantação. Eu quero estudar o melhor momento para colocar o embrião no endométrio. É um tema absolutamente controverso hoje em dia. Já foi o tempo em que o ERA, que é o nome do exame, que é o Endometrial Receptivity Array, que é o ERA, que ele tinha um grande valor, todo mundo indicava. Hoje em dia é bem questionável. Eu, Davi, indico para poucos casos quando eu quero ter alguma informação muito específica. Na grande maioria das vezes eu não indico para todos os meus pacientes, tá bom? Vamos ver se eu tenho... Tem aqui mais perguntas. Peraí, vamos ver. Quando o contraste chega até as fímbrias de uma das trompas e não extravasa, ela está obstruída? Sim. Sim. Então, se chegou até a fímbria e não passou, é uma obstrução tubária distal. E aí, vou aproveitar para falar, tomara que quem for assistir a live depois também assista os comentários das perguntas, porque sempre vem coisa nova, né? Então, quando eu vou avaliar uma tuba uterina, vamos supor que você tenha a tuba do lado direito obstruída. Aí as pessoas falam assim, mas o lado esquerdo está normal. Cuidado, cuidado. Você não engravida há quanto tempo? Há 3 anos. Se tivesse normal o lado esquerdo, você já tinha engravidado. Então não está normal. Mas o contraste passou, mas não está normal. Ou tem algum outro fator de infertilidade, ou aquela tuba também está cometida. Porque quando eu jogo o contraste lá na tuba uterina, ele passou. Mas isso é uma ação mecânica. O médico foi lá e jogou um líquido lá dentro com uma certa força, muito maior do que o espermatozoide. Às vezes eu não tenho uma obstrução do outro lado, mas eu tenho uma disfunção. A tuba não está funcionando bem. E daí o problema tubário. Tá bom? Acho que eu consegui responder também. Vamos lá ver. Qual é o objetivo do exame cariótipo? O cariótipo é um exame genético que nós pedimos para o casal, para o marido e para a esposa, para tentar saber se eles carregam alguma alteração genética que predispõe a um risco maior de formar embriões geneticamente alterados. Mas, Davi, eu não tenho nenhuma doença genética, eu não tenho síndrome nenhuma. Tudo bem, mas às vezes existem alterações como translocações, deleções, inversões cromossômicas, que podem aumentar o risco de formar gametas alterados. O homem com cariótipo alterado pode formar espermatozoides geneticamente anormais. Mulheres com cariótipo alterado podem ter um risco maior de formar óvulos geneticamente anormais. O cariótipo pode ser alterado em mais ou menos 1 a 2% dos casais com infertilidade. Então são poucos que têm cariótipos alterados e nós pedimos com esse objetivo. E com essa informação, nós calculamos o risco genético reprodutivo do casal e muitas vezes com aconselhamento genético, alguma estratégia que nós podemos fazer durante o tratamento de FIV. Tá bom? Vamos lá. Perguntas. Peraí que tem umas que não são perguntas diretas e eu queria pegar perguntas sobre o tema. Por favor, quero ser mãe. Recebi aqui informação. Estou muito triste. Peraí que eu não estou conseguindo. Peraí. Posso ser infiel por isso? Peraí que tem várias perguntas na caixinha. Tenho 38 anos e quero muito engravidar. Hoje acabei de descobrir um endometrioma no ovário direito. Então beleza. Vamos lá. Eu não vou colocar a caixinha aqui porque está dividido. Então assim, eu tenho endometrioma no ovário direito. Que exame que vê isso? Porque eu já live sobre exames, né? Não é sobre endometriose. Então, que exame que vê isso? Ultrassom. O que eu tenho que fazer com isso? Aí é outra conversa. Não vou falar porque depende. A última coisa que eu quero fazer é operar, tá? Então, só para resumir o que eu sei sobre endometrioma. E aí, eu vou fazer uma pausa para ser claro com uma coisa. Então, eu não fui claro assim quando eu estava falando daquela parte da parte teórica. Eu quero finalizar a parte teórica com uma informação. Então, quando eu termino de pedir os exames,
eu preciso chegar a uma conclusão do diagnóstico da causa. Eu não posso terminar os meus exames e dizer para o casal, olha, não tem problema nenhum. Se o casal não engravida há mais de um ano, há um problema. Há um problema. Qual é a consequência? Que o médico não achou. Então, a forma de lidar com exames normais, ela tem que ser muito cuidadosa. Porque quando o médico pega os exames e fala assim, olha, seus exames estão normais, vai para casa que está tudo bem. Não! A mensagem tem que ser assim, olha, não está tudo bem, vocês não estão conseguindo engravidar, eu pedi os exames, eles estão normais, eu não identifiquei onde está o problema e nós teremos que fazer alguma coisa sobre isso. Isso se chama infertilidade sem causa aparente. Eu já fiz uma live sobre esse tema também, tá lá, fiz com a doutora Carolina Scaranari, foi uma live super legal para tentar clarear como conduzir os casos de infertilidade sem causa aparente. Então, quando eu termino de fazer os exames, eu preciso chegar a um diagnóstico. E aí, quando eu chego a um diagnóstico, eu preciso definir uma conduta. O médico tem que pegar os resultados dos exames que ele pediu, e também não adianta sair pedindo exames, olha, faz esses exames, aí volta. Ó, agora faz esses, aí volta. Ó, então, agora faz esse aqui. Eu falei, gente, tem que fazer tudo de uma vez. Todos os exames solicitados de uma única vez. Porque daí tem que ser rápido nessa fase de investigação diagnóstica. Pode demorar 2, 3 meses para fazer, tudo bem. Mas faz de uma vez. Porque daí vai voltar e eu preciso definir uma conduta. Ah, Davi, mas qual a conduta? E eu não vou ficar discutindo conduta aqui hoje, porque eu já fiz uma live falando só sobre conduta. A live chama Plano Fértil. Então você vai lá na live Plano Fértil, que você vai entender muito bem como raciocinar depois que você tem os exames realizados. Hoje o foco da live é sobre os exames, tá bom? Tem algum preparo para esterossalpingografia ser menos desconfortável? Regiane, o principal preparo é o lugar. Então, se fizer com o médico que não tem os cuidados para fazer os equipamentos, a delicadeza mesmo para fazer o exame, você pode fazer o que você quiser que não vai ter jeito. Agora, tomar um anti-inflamatório antes, um Ponstan, pode ajudar a diminuir um pouquinho, um Buscopan junto, pode ajudar a diminuir um pouquinho o seu desconforto pélvico durante o exame. Mas cabe tentar achar algum lugar de referência de médicos que fazem de forma mais delicada e quem sabe ter menos desconforto pélvico, tá bom? Vamos lá, deixa eu ver. Pergunta. Vamos ver aqui, deixa eu ver. Doutor, espermograma com 11 de mobilidade. A48. 11 milhões, deve ser 11 milhões de espermatozoides e 48% de A. Quais as chances de gravidez? Boa pergunta. Aí, ó o que acontece. Eu falo no começo da live, mas depois o pessoal não... essa pergunta ela é sempre frequente. Porque assim, qual é a chance de engravidar? Eu não vou pedir um espermograma para dizer se você vai conseguir engravidar. Então, teoricamente, você que perguntou, você já não está conseguindo engravidar. Então talvez essa seja a causa. Entendeu? E aí eu vou ver o que eu vou fazer. Então, eu não posso pedir um espermograma para falar assim, olha, esse espermograma vai te dar uma chance tal de engravidar. Não, não é assim. O espermograma serve para que eu possa entender por quê. Então, eu não engravido há mais de um ano, não achei nada e vi uma alteração no espermograma, então aqui está difícil fazer uma leitura, estou entendendo que é um espermograma com 11 milhões, então uma alteração na concentração. Poxa, então eu tenho um fator masculino. E aí eu não vou ficar calculando qual é a chance de engravidar em casa. A pergunta é, como é que eu vou fazer para ajudar para você engravidar? Eu vou fazer um tratamento masculino? Eu vou fazer uma inseminação? Eu vou fazer uma fertilização? O que eu vou fazer? Entendeu? Eu não vou pegar exame para ficar calculando chance de gravidez em casa. Vou fazer o exame para tentar entender por que você não está conseguindo engravidar, o que eu vou fazer. E aí, em cima disso, eu vou evoluir. Por exemplo, eu tenho um casal de amigos mesmo, amigos próximos, que não estavam conseguindo engravidar há 8 meses. Aí me procuraram, Davi, não consigo engravidar, quero fazer exame. E eles não tinham critérios para fazer exames. Eu não pedi, eu falei, não vou pedir, tenta mais 4 meses. Por quê? Porque a partir do momento que eu procuro, eu acho, eu trato. Então, achados mínimos precisam ser testados.
Quando eles completaram 1 ano, eu pedi os exames, achamos um possível problema. Aí, é um probleminha, daí eu não minimizo mais o problema. Falou, opa, isso é um problema? O espermograma um pouquinho alterado é um problema? Claro que é, você está tentando há 1 ano e não engravidou, eu preciso fazer alguma coisa. Então, por favor, entendam a importância de cumprir o prazo de tentativas antes de pedir os exames, tá bom? Antimileriano 0,77, 39 anos, FIV negativa, mioma. O que investigar? Aí é que tá. Eu tenho que investigar a causa da baixa reserva ovariana, que pode estar relacionada à idade. E aí a pergunta não é o que investigar, é o que fazer, na verdade. Né? Então, assim, então ela quer saber a FIV negativa. Aí eu vou entrar numa live de falha de implantação. Aí a pergunta é muito controversa. Por quê? Porque daí eu não estou discutindo quais exames fazer para engravidar. Eu preciso saber por que a FIV não deu certo. Como foi a sua indução, como é que foram os seus óvulos, quantos óvulos maduros, qual a taxa de fertilização, quantos embriões você teve. Eles chegaram, transferiram em D3, transferiram em D5, que morfologia os embriões tinham, como é que estava o endométrio no pré-transferência, tinha alguma patologia endometrial, qual foi o ciclo de preparo endometrial. Entende? Tem muita variável, e aí eu estou falando de exames específicos de fertilização in vitro. Então, é uma resposta muito extensa. Então, você está vendo que em 1 minuto eu já listei 15 ações que nós podemos procurar no seu caso. Aí a gente pode fazer uma live sobre falha de implantação e eu te convido para participar aqui de novo, tá bom? 46 anos, FSH estradiol normais, antimileriano 0,65, estímulos com 34 folículos, 17 fertilizados. Então esse antimileriano não está certo. Não existe antimileriano de 0,65 com 34 folículos. Não, deve ter sido 6,5 o antimileriano. 34 folículos, 17 fertilizados, 1 embrião aneuploide. Tenta o minifiv? Olha que caso difícil. Eu não indicaria minifiv. É assim, por ter 36 anos, a sua chance de sucesso com fertilização in vitro é de 1 a 2%. Entenda que a palavra sucesso significa bebê em casa. A mulher mais velha do mundo a conseguir um resultado positivo com FIV tinha 47 anos. Se você olhar as publicações do Dr. Gleicher, que fala sobre idade e potencial reprodutivo, onde eu visitei em Nova York, que acompanhei o serviço, ele é muito claro em relação a isso. Só que você é um caso de exceção enorme, que é ter uma ótima reserva ovariana e conseguir formar embriões. Embriões para afunilar. Então, eu iria atrás, assim, eu não quero fazer tratamentos com óvulos doados. Ainda não quero fazer. Primeiro, leia o livro Sentidos da Vida. Eu acabei de dar o meu livro para um paciente, não está aqui do lado. Leia o livro Sentidos da Vida, você vai entender muito bem a dimensão do seu problema. Porque você está se vangloriando por ter muitos óvulos, eu entendo, isso é bom, é ótimo, acima da média, mas a idade, ela é implacável quando nós falamos em qualidade. Então, precisaria de uma conversa muito, muito, muito cuidadosa com você para poder te dar uma resposta precisa sobre o que fazer a partir daqui. Mas a única coisa que eu não faria é minifiv. Se é para fazer de novo, eu iria para tentar conseguir mais 30 óvulos e aí ver se acha de lá um. Essa seria a sua maior chance. E aí, fazer ou não fazer estudo genético dos embriões, entra na live sobre estudo genético dos embriões, me manda um e-mail, me manda um direct, que eu te mando um e-book falando sobre isso, tá bom? Legal essa pergunta, hein? Que caso, 46 anos, uma resposta ovariana dessa, maravilhoso. Boa. Aqui, dentro do tema, vai. Esteroscopia e esterossalpingografia, qual é a diferença? A esteroscopia, eu vou com uma câmera dentro do útero e olho o endométrio. Vejo se tem pólipo, se tem sinéquia, que são as cicatrizes, ou se tem miomas. E posso aproveitar e fazer uma biópsia. Esterossalpingografia, eu jogo um líquido dentro do útero e vejo raio-x. Então eu vejo a cavidade uterina, mas serve principalmente para ver as trompas. Coisa que a esteroscopia não vê. A esteroscopia só vê dentro do útero. Né? Então volta para o nosso desenhozinho aqui. Deixa eu ver se dá para ver. A esteroscopia vai ver só essa parte aqui de dentro. A esterossalpingografia vê aqui dentro e também vê as tubas uterinas porque joga o líquido lá dentro. Tá bom? Deixa eu segurar aqui antes que caia meu celular. Boa, gostei dessa pergunta.
Crossmatch é importante? Não, não faça crossmatch. Histeroscopia, quando fazer? Quando você tiver alguma alteração vista no ultrassom que tem alguma hipótese ou endométrio fino. Olha que legal esse aqui. Microdeleção do cromossomo Y. Então vou voltar a falar sobre fator masculino. Então eu pedi o espermograma e aí veio alterado. Então na parte masculina eu falei só sobre o espermograma, né? Mas depois que eu fiz isso, então vou voltar a falar sobre o homem. Eu quero saber por que o espermograma está alterado. Então aí ela colocou microdeleção do cromossomo Y, eu usei como gancho para poder falar isso. Então eu vou tentar entender por quê. Eu vou pedir exames genéticos, cariótipo, microdeleção do cromossomo Y, que a gente pede esse exame quando é um fator masculino muito grave. Parte hormonal, parte metabólica, parte endócrina, ultrassom testicular para ver se tem varicocele, exame físico, palpa o testículo, passa no urologista, ver se tem varicocele clínica. Então tem diversos outros exames que o homem pode fazer a partir do momento que a gente identificou um espermograma alterado, certo? Que elas são? Deu nosso tempo, uau, falamos bastante. Eu acho que eu consegui responder a grande maioria das perguntas. Se ficou alguma dúvida, vocês podem me mandar no direct, vou ter o maior prazer em responder. E para mim é um tema extremamente relevante e que se todo mundo seguisse uma propedêutica tão certinha assim, seria tão mais fácil atender os casais com dificuldade de conseguir engravidar, ou seríamos muito mais objetivos em atender, encontrar a causa e direcionar uma conduta. Tá bom? Um abraço para todo mundo, tenha uma ótima noite, até semana que vem. Vocês estão vendo que eu não estou conseguindo publicar muita coisa aqui, mas no Instagram, essa semana fiquei quase fora, mas é por coisas boas, estou trabalhando bastante, isso está sendo legal e nem sempre consigo dedicar meu tempo na vida virtual, mas é porque a vida pessoal também está bastante corrida e eu fico feliz por isso também, tá bom? Um abraço para todo mundo, tenha uma ótima noite. Tchau, tchau!